Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês exemplos de como fatorar colocando um fator comum em evidência. Então, como aqui o próprio enunciado já diz, eu tenho que achar um fator comum nesses meus polinômios de forma que eu coloque um deles em evidência. Então, aqui eu tenho a elevado à quarta potência mais 3 vezes a. Observem que nos dois termos desse binômio eu tenho a letra A. Portanto, eu consigo colocar a letra A em evidência. E aí, abro parênteses, e aqui dentro agora eu vou colocar o que restou. Se eu conseguir colocar um A em evidência, e aqui eu tenho 4, então ainda me restam 3. Então, A ao cubo. Mais o 3. Observem que este A eu já coloquei em evidência, então só o 3. Então está pronta a letra A. A vezes A ao cubo, A elevado na quarta potência, porque na multiplicação a gente soma os expoentes das letras iguais. Né? Então aqui é 1 mais 3, 4. E A vezes 3, 3A. Já no exemplo da letra B, eu tenho km mais 2kn menos 3k ao quadrado. Observe que em cada um desses termos deste trinômio, eu tenho a letra K. Então, a letra K é o meu fator que eu vou colocar em evidência, porque ele é comum a todos os termos. O que vai me restar? Neste primeiro, Km, eu já tenho o K aqui fora, então vai me sobrar o M. Mais 2kn, eu já tenho o K ali fora, então 2n. Menos 3k ao quadrado, eu já tenho 1k ali, vai me faltar apenas 1k, então menos 3k. Pronto, escrevi esse trinômio colocando um fator em evidência, então eu fatorei esse trinômio. Agora prestem atenção nessa letra C. Eu tenho aqui o número 6, 6a ao cubo, b elevado na quarta potência, menos 10a ao quadrado, b ao cubo, mais 14a na quarta potência, b ao quadrado. Observem que o 6, o 10 e o 14, todos eles estão na tabuada do 2, são múltiplos de 2. Portanto, eu consigo colocar um fator 2 em evidência. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. Observem que nas letras eu tenho a ao cubo, a ao quadrado e a elevado na quarta potência. Então, eu consigo de cada um desses termos tirar pelo menos um a ao quadrado. Então, é este que vai em evidência. E no B, b na quarta, b ao cubo e b ao quadrado. Então, eu consigo também tirar pelo menos um b ao quadrado de cada uma, né, que eu consigo tirar de fator comum. Então, este aqui é o termo que vai ficar em evidência. O que restou? 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, aqui vai restar um 3. A ao quadrado já está aqui fora e eu tenho a ao cubo. Então, ainda me resta colocar um a. B ao quadrado já está aqui fora e eu preciso de um b elevado na quarta potência. Então, resta um 2. Então, b ao quadrado. Menos 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5. Então, aqui vai um 5. O a ao quadrado já está aqui fora, então não vai sobrar nenhum a aqui. Aqui eu já tenho um b ao quadrado em evidência, eu preciso de 3, então sobra 1. E no último termo, 2 vezes 7, que dá o 14 daqui. Eu preciso de um a na quarta potência, eu tenho um a ao quadrado já ali fora em evidência, então vai me restar um a ao quadrado. E o b ao quadrado já está em evidência, então esse fator não vou colocar aqui dentro. Pronto, está fatorado este trinômio. E agora, então, um exemplo que envolve fração na letra D. Observem que, na parte dos numeradores, que é a parte de cima,
O que eu tenho em comum em todos eles aqui? Aqui eu tenho um a na 4, um a ao cubo e um a ao quadrado. Então, eu consigo de todos eles tirar pelo menos um a ao quadrado. Aqui eu tenho um x ao cubo, aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um x. Então, eu consigo tirar um x de cada um dos termos, que é o fator comum. No denominador, o 6, o 15 e o 21. Observem que todos eles são múltiplos de 3. Né? Aqui, se você quiser fazer para facilitar, 3 vezes 2, 3 vezes 5 e 3 vezes 7. Portanto, eu tenho em todos eles o número 3. Então, esse é o fator comum. Então, vou colocar um 3 no denominador na evidência. Então, este aqui é o termo que ficou em evidência. E agora, o que vai sobrar dentro do parênteses? Observem aqui que eu tenho um a elevado na quarta potência. Como eu já tenho 2, restam 2 ainda aqui dentro. A ao quadrado vezes a ao quadrado dá o a na quarta potência. X ao cubo, eu já tenho um x, então falta x ao quadrado. E no denominador, eu já coloquei o 3, para eu ter o 6, falta 2, 3 vezes 2. Então, está pronto o meu primeiro termo. Menos a ao cubo, então falta um a, que aqui eu tenho um a ao quadrado vezes a dá aquele a ao cubo. X vezes x vai me dar esse x ao quadrado. E no denominador, o 3 já está ali fora, 3 vezes 5, que vai me dar aquele 15. Já no último termo aqui, observem que o a ao quadrado e o x já estão aqui fora. Então, vai me restar aqui dentro apenas o número 5. E no denominador, o 3 já está em evidência, 3 vezes 7. Então, restou o 7. Então, está aqui a fatoração da letra D. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que na medida do possível entrarei em contato retornando as dúvidas de vocês. Agradeço por assistirem esse vídeo, tenham todos ótimos estudos. Abraços!